Olá, sejam todos muito bem-vindos no canal O Salto Quântico. Se você gostar da palestra de hoje do autor Samael Aun Weor, com o título Mestre Autorrealizado, as duas formas de sair do Sansara, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Curta, compartilhe e deixe seus comentários. Chegou para nós e para todo o mundo uma festa anual bastante importante. E claro, não podemos passar esta festa sem falar dela. Refiro-me de forma clara ao Dia dos Mortos. É necessário, pois, que esclareçamos alguma coisa sobre os mistérios da vida e da morte. Antes de tudo, meus caros irmãos, vocês sabem muito bem que o caminho é bastante difícil. Jesus Cristo falou-nos do caminho secreto quando disse: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à luz, e são bem poucos os que acham. Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande deus Ibis de Tote, viva a encarnação do deus Osíris, legou-nos a maravilhosa ciência da alquimia. Na Idade Média, essa ciência passou do mundo árabe para as terras da Europa. Então, por todas as partes, se despertou o entusiasmo pela arte hermética. Nessa doutrina de Hermes estão contidas, tanto em essência como em potência, as chaves máximas e o conhecimento puro que nos permite percorrer o estreito caminho do qual nos falou Yeshua ben Pandirá, Jesus o Cristo. Bem sabemos que o grande Kabir, em sua passada existência, antes de cumprir a missão que desempenhou na Terra Santa, foi Josué, filho de Num. Indubitavelmente, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Certamente, pode-se contar nos dedos da mão aqueles que mantêm a continuidade de propósitos até chegarem à meta. Felizmente, temos o corpo da doutrina, os princípios, os fundamentos que, devidamente estudados e vivenciados, nos permitirão de fato e por direito próprio percorrer a senda do fio da navalha. Aqueles que nos trouxeram a doutrina foram sempre grandes avataras, cristalizações logóicas. Não é possível conceber um mensageiro que venha do alto senão como uma emanação, cristalização ou manifestação do Logos em nosso mundo. Tendo-se, pois, as bases, é necessário trabalhar. Somente assim será possível chegar à libertação final. Indubitavelmente, meus caros irmãos, a espécie humana está submetida à lei do eterno retorno. Já repetimos muitas vezes que cada ciclo de manifestação, cada ciclo de existência, está constituído de 108 vidas. Nos são dadas sempre, nos são consignadas 108 existências. Se durante essas 108 vidas não nos autorrealizamos, é óbvio que ficamos submetidos a esta outra lei citada pelo grande avatara Krishna, que viveu na Índia uns 1000 anos antes de Jesus, que é a lei da transmigração das almas, ou a metempsicose de Pitágoras. Aqueles que não se autorrealizam durante as 108 vidas
indiscutivelmente deverão evoluir no reino mineral, submerso até atingirem a 9ª esfera. Ali tornam-se poeira cósmica, isto é, passam pela segunda morte, da qual nos falou o grande Kabir Jesus com tanta sabedoria. Depois da segunda morte, isto é, depois da morte de todos os elementos inumanos que temos em nosso interior, a essência, a alma, o princípio imortal, escapa e volta à superfície, para a luz do sol, a fim de recomeçar a jornada, a fim de iniciar uma nova evolução. Terá de começar indubitavelmente desde a pedra, continuar no vegetal, prosseguir mais tarde pelo estado animal, até um dia reconquistar completamente o estado humano ou humanoide que outrora perdeu. Retornando outra vez ao estado humano ou humanoide, nos são consignadas novamente 108 vidas. Se nos autorrealizamos no novo ciclo, magnífico. E se falhamos, é óbvio que repetiremos todo o processo. Assim, meus caros irmãos, cabe a todos nós nos autorrealizar ou seguir vagando pelo vale do Sansara, presos a essa grande roda fatal que sempre gira 3.000 vezes. É óbvio que depois da última volta terminam as oportunidades, e aqueles que não conseguiram sua autorrealização terão de submergir no espírito universal de vida sem o mestrado. Terão a felicidade, porém sem o adeptado. Alcançarão a paz, porém não conseguirão a autorrealização. Converter-se-ão em simples elementais do universo. Isso é tudo. Não há dúvida, meus caros irmãos, que as 3.000 voltas da roda acabam sendo dolorosas. Aqueles que estudaram a fundo a doutrina que se relaciona com a autorrealização íntima do ser, chegaram à conclusão lógica de que nem todos os seres humanos são capazes de se autorrealizar. Também é certo que de toda verdade que nem todas as mônadas ou chispas divinas, também é certo e de toda verdade que nem todas as mônadas ou chispas divinas emanadas do seio do Espírito Universal de Vida têm interesse pelo mestrado. Quando alguma chispa virginal aspira de verdade a alcançar o adeptado, trabalha sua alma, sua essência, lutando para consegui-lo. No mundo, vemos muita gente, milhões de seres humanos que não têm interesse algum pela autorrealização íntima do ser. Poderia-se objetivar que tais pessoas não conhecem a gnose, o corpo da doutrina. E aí, o que fazer com essas pessoas que não anseiam essa maestria? Eles realmente, no mundo, nós vemos muita gente, milhões de seres humanos que não têm interesse algum pela autorrealização íntima do ser. Poderia-se objetivar que tais pessoas não conhecem a gnose, o corpo da doutrina. Isso é válido até certo ponto, porque na realidade e de verdade, quando difundimos o ensinamento por todas as partes, alguns atendem ao chamado e outros permanecem indiferentes. Infelizmente, são a maioria. Portanto, nós conhecemos, sabemos quando há inquietude, anseios. Quando alguém tem essa aspiração
indubitavelmente está dirigido desde seus foros mais íntimos. Está sendo trabalhado em segredo. Está em desassossego. Porém, quem o trabalha? Sua própria chispa divina, seu real ser, porque ela deseja alcançar o mestrado por si mesma. Porém, repito, nem todas as chispas divinas desejam o mestrado. Ao chegar este dia dos mortos, é necessário que reflitamos um pouco. A grande lei não abandona aqueles que não desejam o mestrado, nem aqueles que lutam para conseguir e não o conseguem. O Onimisericordioso vela por todas as criaturas e a ninguém abandona. Nos tempos antigos, deu-se uma especial importância aos mistérios dos funerais no Egito. Progrediu-se muito com os embalsamentos e com as mumificações. Não há dúvida que as múmias do Egito são maravilhosas. Ali também conseguiu-se conservar os corpos vivos, não por hibernação, mas sim por uma espécie de mumificação. Corpos que puderam durar milhares de anos. Ainda há na terra dos faraós, sob o solo, sob as pirâmides ou em lugares preservados e secretos, corpos vivos de mestres com mais de 3, 4 e até 10 mil anos. Em seu tempo, esses mestres ingressarão em seus corpos físicos. Que dormem sob a terra, para surgirem novamente à luz do sol e iniciarem no mundo uma nova era netuniano-amentina, tal como está escrito no livro dos mortos do Antigo Egito. Indo ao fundo dessa questão, tanto os egípcios como os tibetanos, os astecas ou os maias ensinaram que é possível a libertação depois da morte, para não voltar mais a este aflito mundo. Aqueles que assim procedem, obviamente o farão sem autorrealização. Porém, como são poucos os que conseguem se autorrealizar, sempre é preferível escapar do doloroso vale do Sansara. Não se está obrigado, nem é indispensável, a aguardar as 3.000 voltas da roda do Sansara. Aqueles que desejam a libertação podem atingi-la, mesmo que não consigam o adeptado. Nem todos os seres humanos nasceram para ser adeptos ou mahatmas, ou ainda logoi. Sempre há uma porta de escape para os que não se sintam capazes de realizar a grande obra. Obviamente, se depois do ciclo de mais de 1.000 voltas, mais de 3.000 voltas, depois do ciclo de 3.000 voltas, temos de voltar ao seio do Espírito Universal de vida sem autorrealização nenhuma. Isto, claro, no caso de que não tenhamos trabalhado realmente, pois seria preferível nos libertar o quanto antes dessa roda fatal. Assim, evitaríamos a descida aos mundos infernais. Depois de cada ciclo de manifestação e os sofrimentos desse doloroso vale de lágrimas. Há, portanto, 2 formas de nos emancipar deste vale do Sansara. 2 maneiras de nos evadirmos dele. Uma, como autorrealizados, convertidos em Mahatmas ou Logoi. A outra, como simples elementais, sem autorrealização íntima.
Cada um deve refletir e escolher o caminho por si mesmo. Ao escolhê-lo, precisamos ser sérios, porque uma vez dado um passo no caminho secreto, não mais será possível voltar atrás. Por isso, nos mistérios tibetanos, quando alguém estava para receber a iniciação, os sacerdotes faziam soar suas trombetas, formadas de ossos de defuntos, ao mesmo tempo que advertiam o neófito. Detente, caminhante, não tenta seguir pelo caminho que está além deste umbral. Lembra-te que o caminho da iniciação está cheio de lágrimas, dores e sofrimentos. Tu podes ser feliz com a religião que te ensinaram e viver nos paraísos da natureza, na terra dos devas, dos deuses santos. Por que insistes em entrar pelo caminho secreto? Se o neófito, apesar de tudo, dissesse: nada pode me deter, percorrerei a senda do fio da navalha, vou pelo sendeiro da autorrealização íntima, nada poderá me desviar. Obviamente recebia a iniciação, mas se fraquejasse, teria de buscar forçosamente a emancipação comum pelo entendimento, aquele tipo de libertação sem autorrealização. Nunca poderia ser um sol. Palestra do autor Samael Aun Weor, narração Luber Castigliola da Silva. Você está no Salto Quântico. Se você gostou deste conteúdo e para ter acesso a outros, não se esqueça de nos seguir, se inscreva em nosso canal. Curta, compartilhe, deixe seus comentários. Fiquem na luz, na paz e no amor.